Filipenses capítulo 2, versículos do 1 ao 4, nos diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis, a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a união em Cristo vence as diferenças. A união em Cristo vence as diferenças. Aqui, o apóstolo Paulo ele já falou anteriormente, no final do capítulo 1, sobre a maneira como a igreja ela é atacada e como isso nos ajuda a estarmos juntos. E como, estando juntos, unidos, podemos superar os ataques. Então, no final do capítulo 1 de Filipenses, nós encontramos a necessidade da nossa união, do quanto é importante os cristãos, todos os seguidores de Cristo, todos os irmãos, permanecerem firmes, unidos uns aos outros, para que quando houver algum ataque, alguma afronta, algum problema que surja de fora da igreja para dentro dela, estejamos firmes e fortes para suportarmos, não sermos guiados por qualquer vento de doutrina, ou seja, qualquer ensinamento errado, e nem sermos confundidos pelos falsos mestres e pelos inimigos da igreja. Então nós devemos estar firmes, juntos, para que assim a gente venha suportar as dificuldades que vêm sobre nós. E agora no capítulo 2, a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai nos mostrar uma maneira de suportarmos os problemas que surgem de dentro. Não somente suportar, no sentido de aguentar firme, mas de superar, vencer os problemas que aparecem dentro da igreja. Então, se na primeira parte, nós vimos um ataque de fora para dentro, agora nós vamos ver que problemas podem surgir dentro da igreja. Coisa que é uma das mais questionadas hoje em dia, Fulano é crente, Beltrano é crente, esse povo é crente, e olha os problemas que eles têm, olha como é que é a igreja, e aquela igreja tem gente errada, enfim. Problemas sempre aparecem, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora. Querendo ou não, nós precisamos aprender a lidar com os problemas, nós devemos aprender a superar os problemas, e o apóstolo Paulo nos dá direcionamentos para que a gente venha vencer os problemas que surgem, para que nós tenhamos paz, alegria, força em Deus. Então vejamos, a união em Cristo vence as diferenças. Eu coloquei esse tema justamente porque é o que nós recebemos de Deus, por meio de Cristo, que nos faz ser um só povo. É porque nós temos a Cristo que nos faz sermos unidos e um só povo. Então, no verso 1 e 2, nós vamos ver que Cristo ele é a razão que encoraja cada um de nós. E o que
encorajaria os filipenses. Vejamos. Ele começa dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo ele quer que nós entendamos o seguinte, e ele queria que os irmãos entendessem o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Veja, esse se há, pois, essa condição de se há, se tem, se existe, esse pois aqui é um pois de já que. Ou seja, mostra uma realidade. Já que vocês encontraram um conforto em Cristo, já que vocês encontraram um encorajamento em Cristo, um conforto em Cristo, já que Cristo é quem é o nosso conforto, e que Cristo é o nosso encorajamento, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos completar a alegria uns dos outros. E aqui o apóstolo Paulo diz: completem a minha alegria. Paulo estava satisfeito pela união dos irmãos, algo que ele já vinha tratando no capítulo 1. Ele já estava tratando a união. E essa união, ela é unicamente porque Cristo uniu cada um. Cristo nos une, Cristo nos faz ajuntar como um só povo. Ainda com todas as nossas diferenças, nós temos diferenças de modos de pensar, de falar, de agir. Nós temos pessoalmente interesses diferentes, mas vejamos como o apóstolo Paulo quer mostrar que essa união em Cristo vence as diferenças. Ou seja, se há alguma exortação em Cristo, ou seja, se vocês já receberam, ou seja, já que vocês têm em Cristo consolação, encorajamento, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos, ou seja, afetos dos quais nascem nos sentimentos afetivos e compaixão, então completem a minha alegria. A satisfação, a alegria do apóstolo Paulo era ver a igreja do Senhor firme, sendo unidos, compartilhando uns com os outros aquilo que receberam de Cristo Jesus. Consolação de amor, comunhão do Espírito, afetos, sentimentos, compaixão. Isso era o que traria ainda maior satisfação para o apóstolo Paulo. E essa é a maneira dele dizer que a sua alegria estaria completada. Era de estar satisfeito na sua vida apostólica. Ele estava para ser julgado pelo governo romano. Então a justiça romana iria julgá-lo e possivelmente ele seria ou morto ou possivelmente seria absolvido da culpa de ser o maior líder do cristianismo. Ou seja, de ser um pregador do evangelho, um líder cristão. E aqui, em meio a tudo isso, ele estava plenamente satisfeito e ele entendia que se fosse pela morte ou pela vida, Cristo seria engrandecido através do seu corpo.
E agora, essa satisfação que ele tem, em que ele não julga a sua vida preciosa para ele mesmo, conquanto que a sua vida seja uma forma de glorificar a Cristo. E se fosse morrendo, fosse uma morte que também honrasse Jesus Cristo. Então, em meio a toda essa satisfação e em toda essa convicção de que Cristo seria engrandecido através do seu corpo, ele encontraria ainda maior alegria vendo a igreja de Cristo unida, como também participando dos mesmos sofrimentos, como ele disse no capítulo 1, versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, vocês sabem do que eu estou passando, vocês sabem do que eu estou sofrendo pela causa do Evangelho, eu estou sofrendo por causa de Cristo, vocês sabem disso, e vocês estão sofrendo as mesmas coisas que eu estou sofrendo. Então, mantenham-se unidos, porque vocês receberam de Cristo a coragem, a ousadia, essa união, esse conforto de passar pelo sofrimento e suportar e vencer. Vocês receberam de Cristo. Então completem a minha alegria. Ele continua dizendo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, veja, o que o apóstolo Paulo não está querendo dizer? O apóstolo Paulo não está querendo dizer que não há diferenças na igreja de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que é todo mundo igual, no sentido de que não haja diferenças pessoais. Mas o que ele está querendo dizer é que nós devemos ter o mesmo propósito. É que se nós recebemos conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, sejamos guiados pelo conhecimento de Deus. O que nos faz pensar a mesma coisa? A verdade de Deus, a verdade de Cristo, o Evangelho. As Escrituras Sagradas nos direcionam para um só pensamento. A Bíblia nos direciona para que sejamos unidos nos nossos pensamentos. As Escrituras unem os nossos pensamentos. A verdade de Deus precisa guiar os nossos pensamentos de maneira que isso nos faça pensar de maneira unida. Tenhais o mesmo amor, ou seja, o mesmo amor que recebemos de Deus, o mesmo amor que recebemos de Cristo, através do seu sacrifício, de sua morte, sua ressurreição, o mesmo amor que nos alcançou de forma individual, é o mesmo amor que será a base para a nossa união. É o mesmo amor que vai guiar os nossos corações e vai nos manter unidos. É o amor de Cristo por nós, que ainda que experimentado de maneira individual, particular, intimamente, isso nos conecta, isso nos liga, isso nos une. Unidos de alma. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz a ideia de que como a alma é uma só, em cada indivíduo sejamos assim, unidos como se fosse uma só alma, que completa um ser vivente, que faz parte de um ser vivente. Porque do contrário, a morte é a separação do corpo e da alma, mas com uma alma. Ela mantém uma união com o corpo, nós tenhamos uma união como que uma alma. Sejamos unidos, tendo o mesmo sentimento. E quando Paulo aponta para o mesmo sentimento,
é que nós temos diferenças, mas que essas nossas diferenças, elas precisam cumprir um propósito. A união em Cristo, ela vence as nossas diferenças, porque a nossa união, ela visa aquilo que seja mais importante para nos preservar como um só povo. Então, ainda que tenhamos diferenças de pensamentos, o sentimento precisa alcançar o mesmo propósito. Que sejamos um só povo. Em outras palavras, tudo que o apóstolo Paulo diz até aqui é: sejam unidos, porque a razão de nossa união é Cristo Jesus. E se nós disséssemos, eu me sinto um peixe fora d'água, em meio à comunidade cristã, no meio da igreja, eu não me sinto como se fosse um só povo. Eu sinto diferenças. Eu percebo que eu não me encaixo. Eu percebo que eu tenho dificuldade comigo mesmo. Eu percebo que eu tenho dificuldade com o local, com a congregação. Eu percebo que eu tenho dificuldade com a minha relação com os irmãos. Eu tenho pouca motivação, eu tenho pouco interesse de estar cada vez mais unido com os irmãos. Eu tenho fobia, eu tenho medo. Às vezes minha preferência não é estar junto com os irmãos na igreja, no local, no lugar, para cultuar a Deus. Então, todos esses dilemas, todas essas dificuldades, todos esses bloqueios que em nossa mente querem se levantar, que brotam internamente na igreja, são vencidos por uma só razão: Cristo. Cristo nos salvou como um povo. Ele nos faz família. Ele nos faz família. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer para os irmãos filipenses. A união em Cristo vence as diferenças. E aí, portanto, verso 3 ao 4 nos mostra: não busque os seus próprios interesses. Cristo é razão que encoraja a mim e a você. Quando você disser assim, eu não tenho tanta disposição, estou sem coragem, estou sem motivação para me arrepender, para pedir perdão, para estar junto com os irmãos, não sinto tanto prazer, tanta alegria. Cristo é a razão disso. Você crê que Ele te resgatou? Você crê que Ele te salvou? Você crê que Ele te perdoou os pecados? Você crê? Então é isso que te faz motivado a lutar contra a tua apatia, contra a tua preguiça, contra o teu orgulho, contra o teu próprio medo, e te faz alguém que busca lutar pela unidade, pela união. Então não busque os seus próprios interesses. Vamos ver isso, verso 3 ao 4. E ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não façais por partidarismo ou vanglória. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Verso 3 e verso 4. Nada busque por partidarismo. Partidarismo e vanglória. Partidarismo.
não faça nada que cause divisão. Não faça nada. Não tenham o interesse em nada que vocês estejam para fazer ou estejam fazendo que seja motivo de desunião. Vanglória. Não busque se engrandecer, se promover. Não busque crescer para cima dos seus irmãos. Não busque, não lute para ser melhor do que os seus irmãos. Então, quando ele fala nada façais por partidarismo ou vanglória, o apóstolo Paulo está querendo dizer: não sejam orgulhosos. Busquem humildade. O oposto da humildade é o orgulho. Então, o orgulho busca a vanglória, busca a glória, a honra de si mesmo, que é inútil, que é vão, que não tem propósito algum, que exalta a si mesmo e é um fim em si mesmo. E é aí onde está a destruição da união da igreja. É quando os irmãos passam a buscar os seus próprios interesses, pensarem em si mesmos. E aqui nós temos o orgulho tomando de conta dos corações na igreja. Então, o que quebra o relacionamento na igreja? O orgulho. A falta de humildade. Eles, mais por humildade. Tudo que vocês forem fazer, façam por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não se veja como maior do que seus irmãos, mas veja os seus irmãos de maneira maior do que você. Essa é uma maneira de você cultivar a humildade no seu coração, de maneira que você não vai querer passar por cima dos seus irmãos. Você não será orgulhoso. Você não causará divisão na igreja. Pelo contrário, agindo assim, você manterá a união com seus irmãos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, em outras palavras, não pense só em você. E aqui, se no verso 3 é o orgulho, no verso 4 é o egoísmo, que aponta para a mesma questão. É achar que o mundo gira em minha volta. É querer buscar ser o centro das atenções. É querer arrastar os outros e rachar a igreja. É querer buscar apoio em alguns para se opor a outros. Então veja, nós não podemos ser motivados por interesses pessoais, de maneira que isso venha causar divisão na igreja. O que o apóstolo Paulo não está querendo dizer? O apóstolo Paulo não está querendo dizer que nós não temos interesses pessoais, ou que nós não devíamos ter o direito de ter interesses pessoais. Mas a grande questão é que, se tivermos de tomar uma decisão entre nossos interesses pessoais e manter a união com os irmãos, tomemos o cuidado de não ferirmos os nossos irmãos, causando uma desunião, só para satisfazer os nossos próprios caprichos, nossos próprios interesses, fazer a nossa vontade, destruindo a unidade, a união, quebrando a amizade, quebrando o amor, quebrando a união que Cristo nos trouxe. Isso é muito importante. E ele disse, então, nós devemos considerar os nossos irmãos acima de nós,
para que nós não venhamos cair no erro, no pecado, de sermos egoístas e tratarmos os outros de maneira inferior, desprezando e humilhando os nossos irmãos. Nós devemos ter cuidado com isso. Porque a união em Cristo, ela vence as diferenças. E uma maneira simples disso nos ensinar é que as diferenças que nós temos não são motivos para divisão. Fulano pensa diferente de mim, então não dá para a gente andar junto. O que nós podemos entender aqui é que todos nós devemos entender o seguinte: nós devemos abrir mão do que for preciso para manter a união com os irmãos. Questões pessoais, questões irrelevantes, não vale a pena comprar brigas por coisas que não contemplam a união entre os irmãos. Então nós não podemos pensar na desunião, mas na união. Já que Cristo nos uniu, nós devemos lutar para manter essa união. Lutar para manter essa união. Assim como um casal, quando contrai o matrimônio e se casam, entram numa aliança, e ambos, homem e mulher, ainda que com suas diferenças, lutam contra as suas diferenças, ou ainda com suas diferenças, lutam pela unidade do casamento. Então, o que for preciso ser mudado, mudará. O que for necessário deixar para trás, será deixado. Pedir perdão, se arrepender, confessar. Tudo pela causa da união. O que mantém o amor de um casal? É a aliança. É a aliança, o compromisso que eles têm um com o outro, que faz eles vencerem todos os problemas que vêm de fora para dentro do casamento, para dentro da família, problemas que surgem e problemas que aparecem dentro, com suas próprias diferenças no casamento. Assim também a igreja, assim também nós, irmãos, ainda que venham problemas de fora para dentro, nós devemos estar unidos para suportar e vencer. E ainda que surjam problemas entre nós, devemos estar prontos para vencer, por causa da aliança que temos por meio de Cristo Jesus. Cristo fez uma aliança conosco. E nós devemos manter a aliança, nós devemos manter a união que temos com Cristo e uns com os outros. Porque é essa aliança que mantém essa nossa relação de comunhão no Espírito Santo. E por último, a falta de humildade, como nós já vimos, a falta de humildade e um pensamento voltado para si mesmo são pecados que quebram a unidade, que quebram a nossa união, que afastam uns aos outros, que nos faz perder o interesse de estar juntos. É a falta de humildade, e é porque eu estou pensando em mim mesmo, que me faz pensar que não é importante o meu irmão, a minha irmã, que não é importante a nossa união, que não é importante que estejamos juntos, que não é importante que venhamos congregar juntos, que não é importante que sejamos intercessores uns dos outros, que não é importante que amemos uns aos outros, que larguemos as diferenças para que venhamos estar unidos.
é a falta de humildade. É porque eu estou pensando em mim mesmo. Então são pecados brutais contra a unidade que Cristo nos trouxe. Para vencermos essas diferenças, nós não podemos buscar os nossos próprios interesses para destruir a união com os irmãos. Ainda que tenhamos interesses pessoais ilegítimos, mas qualquer interesse pessoal, meu ou seu, que cause a destruição de nossa união, que nos separe, que nos divida, que rache a igreja, que nos coloque um para um lado e outro para o outro, nós devemos ter muito cuidado para não cairmos nesses erros, que muitos caem. E nós estamos sujeitos a cair. E certamente um dia caímos. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. Porque a união que temos em Cristo vence todas essas diferenças internas. Todas. Permanecemos firmes, unidos. E após o apóstolo Paulo falar aqui sobre as suas próprias experiências, ele trazer esse ensinamento sobre união para os irmãos, tendo em vista a humildade, nós vamos ver que a união em Cristo vence as diferenças e vence qualquer coisa. Mais para frente nós vamos ver o exemplo de Cristo. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, o nosso próprio exemplo, nos mantendo firmes, nós temos o exemplo de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço por essa porção, esse momento maravilhoso de ensino para nós. Que no momento difícil, ó Pai, não seja gerado em nosso coração, Senhor Deus, desavença entre nós, irmãos. Que não seja gerado em nossos corações a tentação, o pecado de desejarmos o mal contra os nossos irmãos, de tratarmos os nossos irmãos de maneira má, perversa, agredindo e ferindo uns aos outros, por causa dos nossos próprios interesses pessoais. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que não venhamos, ó Pai, humilhar os nossos irmãos, tratá-los mal, perversamente, porque o Senhor nos uniu, nos fez uma só nação, um povo de propriedade exclusiva. Então nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.